Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Carlos Castro e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre movimento circular uniforme, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Para a gente começar, você já deve ter escutado um pouquinho o termo movimento uniforme, né? Só que lá no movimento retilíneo, que é quando um carro, né, um móvel, ele está se movimentando com velocidade constante. Qual é a diferença desse movimento uniforme para o movimento circular uniforme? Basicamente é porque o nosso móvel, né, ele está se deslocando numa trajetória que tem um raio bem definido, certo? Pode ser uma circunferência, uma semicircunferência, certo? Então, sempre que tiver um raio bem definido, você vai ter uma trajetória circular. Então, agora pense o seguinte, responde a seguinte pergunta. Se eu disser para você isso aqui, ó, eu tenho esse móvel A, ele está se movendo assim, ó, ele vai vir para cá. Ele vai subir aqui e vai dar essa volta aqui no sentido anti-horário. Se ele realizou uma volta completa, ele deu uma volta completa, ele saiu daqui, deu a volta completa e voltou para cá, tranquilo? Me diga o seguinte, qual foi o deslocamento dele? Quanto foi que ele se deslocou aqui? Né? Melhor, qual foi a distância percorrida por ele? Quanto ele andou aqui para dar essa volta completa? Quanto ele andou quando ele saiu daqui e voltou para cá? E aí? Alguém pode ter respondido o seguinte, Carlos, é fácil, ele andou tipo o comprimento de uma circunferência, né? Se ele saiu daqui e deu uma volta completa, ele se deslocou 2πr, né? Que é o comprimento de uma circunferência. Esse 2πr, para quem não lembra, se você pegar qualquer circunferênciazinha dessa daqui e medir o tamanho linear dela, como se eu tivesse ela aqui, a circunferência, e que cortasse o tamanho dela completo, não o comprimento dela, o tamanho, ele é 2πr. Então, se eu souber esse raio aqui bem definido, faço 2πr e eu vou ter o quanto ele andou. Só que outra pessoa pode ter respondido sim, bem rápido, direto. Se ele deu uma volta completa é porque ele andou 360 graus. Né? Alguém errou? Não, porque eu não deixei claro na minha pergunta qual era o tipo de deslocamento que eu estava analisando. Essa pergunta é só para deixar claro para vocês que tem dois tipos de deslocamento aqui, né? Eu posso andar aqui, eu posso analisar a distância linear percorrida por ele, ou eu posso analisar o deslocamento angular dele. Lembrando sempre, pessoal, aqui uma dica, né? Que isso aqui eu posso escrever como sendo 2π radianos, né? Certo? Para quem não lembra, π radianos equivale a 180 graus. Então, 360 são 2π. Só para a gente relembrar. Então, o que acontece? Vamos pegar o seguinte. Se a gente analisar só a parte linear desse cara, só com velocidade linear, o que aconteceu? Aconteceu que esse cara tinha uma velocidade V. O importante dessa velocidade, ela é chamada de velocidade linear, mas também pode ser chamada de velocidade tangencial, tá bom? Tangencial. O que acontece com essa velocidade? É uma velocidade constante, tá bom? Ela é constante, não muda. Em módulo, não muda a intensidade dessa velocidade, mas a direção dela muda. Porque quando o móvel A está bem aqui, ela está apontando para cima. Quando o móvel A está bem aqui, ela aponta para cá. Quando ele está bem aqui, por exemplo, ela está apontando para baixo. E quando ele está se movendo para cá, ou ele está aqui, essa velocidade vem para cá. Outra coisa importante, rapidão para a gente continuar. Mesmo esse movimento circular ele sendo uniforme, existe uma aceleração, certo? Que essa aceleração é a aceleração centrípeta e ela aponta para o centro da trajetória, tranquilo? Depois, lá quando a gente vai trabalhando com dinâmica do movimento circular, a gente vai entrar mais um pouquinho para falar sobre essa aceleração centrípeta. Hoje a nossa intenção é meio que entender melhor, compreender melhor essa questão das grandezas lineares e das grandezas angulares. Então vamos voltar para cá. Esse cara está se movendo com a velocidade V constante, tá bom? Linear. Então, se eu quiser analisar essa distância percorrida por ele, se eu quiser analisar essa grandeza linear, o que aconteceu? Qual foi o deslocamento dele? Eu acabei de falar para vocês, foi 2πr, né? Então, como é que ficaria essa minha velocidade, né? ΔS sobre ΔT, porque ela é constante. Então, ΔS ficaria 2πr. O que acontece? E o tempo, como é que ficaria? Esse tempo, geralmente a gente utiliza aqui o período, T maiúsculo, certo? Por quê? Porque, como a gente está considerando que se essa velocidade é constante, ele sempre vai levar o mesmo tempo para dar uma volta completa. Então, se eu sempre estou levando o mesmo tempo para dar uma volta completa, é porque esse movimento ele é periódico.
certo? Ele se repete no mesmo intervalo de tempo. Então, essa velocidade linear ela pode ser escrita assim, ó, 2πr dividido pelo período, tranquilo? Agora aqui, ó. Ah, Carlos, mas e para o cara que respondeu que o deslocamento aqui, que o quanto o cara andou, né, a distância percorrida por ele, foi de 360 graus, como é que ficaria? Cara, a gente utiliza para a velocidade angular a mesma lógica para a velocidade linear. Não é espaço dividido pelo tempo? Então aqui, como o espaço percorrido for um espaço angular, vai ser espaço angular, né, esse ângulo dividido pelo tempo. Só que tem que tomar cuidado para deixar isso aqui em radianos. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai usar aqui 360 graus, a gente vai usar quanto? 2π, porque tem que estar em radianos, tá bom? Então, para uma volta completa, essa velocidade angular vai ficar como? O ângulo que eu andei, que é 2π, dividido pelo tempo. O tempo, como eu falei, a gente vai usar o período. Tranquilo? Então, isso aqui é a velocidade angular e a velocidade linear do movimento circular. O que acontece? Carlos, qual das duas eu uso para resolver minha questão? Cara, se a questão estiver pedindo a velocidade, tem todas as características do movimento circular uniforme. Considere um móvel, uma pista circular de raio tanto. Tu já sabe que é movimento circular. Aí ele pede a velocidade em metros por segundo. Se ele tem metros por segundo, a gente sabe que ele quer o quê? A velocidade linear, que é ΔS, que está sendo medida em metros, pelo tempo em segundos. Pronto, já sabe que tu vai resolver com isso aqui. Mas se na questão ele te pedir, determine a velocidade em radianos por segundo, ó, radianos é a unidade de ângulo aqui, não? Radianos por segundo. Então ele está querendo essa, beleza? E se eu disser para tu que dá para relacionar essas duas, ó, deixa eu passar aqui para a gente continuar discutindo isso, ó. Vamos chegar aqui numa relação entre essa velocidade V e essa velocidade aqui angular. Lá na página anterior, a gente viu que isso aqui é 2πr dividido pelo período, né? E a gente viu que isso aqui é 2π dividido pelo período. Agora dá só uma olhada nisso aqui, ó. Vou pegar esse V e vou circular aqui, ó, para você dar uma olhada. Ó. O que é isso aqui? 2π dividido pelo período. Não é o ômega? Então olha só, eu posso escrever isso aqui, ó, preste bem atenção. Ó, vou deixar o V aqui no lugar dele, o igual. Vou trocar esse 2π pelo período por quem? Por esse ômega, sabe? E tem o raio que eu deixei aqui, que é no lugar dele. Pronto. Então com isso dá para você relacionar as duas, a velocidade linear e a velocidade angular. V é igual a ômega vezes o raio. Então isso aqui é importante porque muitas vezes ele te dá só a velocidade, uma das duas, e te dá o raio. Então automaticamente tu consegue descobrir a outra, lembrando dessa relação. Tranquilo? Isso aqui é importantíssimo. Outra coisa importante aqui, uma informação adicional aqui do lado. Bom, na verdade vou deixar para falar na próxima página sobre isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Como eu disse, geralmente quando a gente fala de movimento uniforme, vocês lembram de quê? Do movimento retilíneo uniforme. Então é importante observar que eles têm semelhanças, mas a principal diferença qual é aqui? É porque para o movimento ser circular e uniforme, ele tem que ser realizado em uma trajetória circular, com um raio bem definido, certo? Então vou pegar aqui um exemplo, função horária do espaço. No MRU a gente tem um sorvete, não? S, posição final é igual a posição inicial, mais ou menos velocidade vezes o tempo. No MCU, no movimento circular uniforme, a gente tem que o ângulo final que eu vou dar é igual ao ângulo inicial, mais ou menos a velocidade angular multiplicado pelo tempo. É a mesma lógica. Espaço, espaço, velocidade, velocidade, tempo e tempo. Para deixar claro para vocês o que é esse ângulo aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Imagina que o cara começou bem aqui a trajetória dele. Então, aqui é o ângulo inicial dele, tá bom? Então, ele andou aqui, ó, andou. Quando ele chega bem aqui, ele vai estar num determinado ângulo. Lembrando que se eu dar a volta completa, 360. Então, o ômega é a velocidade com que ele percorre esse ângulo aqui, em relação a esse ângulo. E o tempo é o tempo que ele levou para sair daqui e chegar aqui, tá bom? Então, é só mostrar que elas são parecidas, só que isso aqui está calculando espaço, né? Se for no SI, em metros, né? E isso aqui está medindo o ângulo em radianos, beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Ó. Como
Como eu já tinha comentado, né, lá no comecinho, eu afirmei que o movimento ele é periódico. Então, só uma revisãozinha rápida sobre o que é movimento periódico. O movimento periódico é aquele movimento que sempre leva o mesmo intervalo de tempo para acontecer. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu estou aqui agora, aí eu começo a correr aqui, ó, começo a correr e dar uma volta aqui. Certo? Então, o que acontece? Tu liga um cronômetro, comecei a correr. Demorou 2 segundos e eu passei aqui em frente. Aí, deixou o cronômetro rolando e eu continuei correndo. Passei aqui de novo 4 segundos. Continuei correndo, passei aqui de novo 6 segundos. Aí tu observou um padrão, tu pensou, cara, tá sendo a cada 2 segundos ele passa aqui de novo. Então quer dizer que eu descobri um movimento periódico. Ele está levando. E qual o período desse movimento? O período é o tempo para realizar uma volta completa, tá bom? Então, isso aqui ó, é o que a gente chama de período. É esse T aqui, ó. O T é o período. Ele mede o tempo de uma volta completa, certo? Ó. Tempo de uma volta. Beleza? Então, como é que fica esse período? Né? Como é que eu calculo ele? Ó, como é que tu chegou na conclusão que esse período era 2 segundos? Tu pensou assim, ó, no teu cronômetro não estava marcando 6? Não foi? Que foi 2 da primeira volta, 2 da segunda, 2 da terceira. O teu cronômetro tem 6 segundos. Como é que tu chegou no 2? Tu pegou, ele passou 6, demorou 6 segundos correndo aqui e deu 3 voltas. Então tu pegou, para chegar nesse período, ó, o que é que tu fez? Tu pegou o tempo total, não foi? E dividiu pelo número de voltas que eu dei. Beleza? Então, isso aqui é o período. Mas só que tu pode analisar o seguinte, tu pode analisar a frequência, certo? O que acontece aqui com a minha frequência? Se eu levo 2 segundos a cada 2 segundos eu passo aqui uma vez, tu pode escrever isso na forma de frequência, né? Que é meio que o inverso do período. É, na verdade, o número de voltas pelo tempo. É o contrário, é quantas voltas eu dei para o intervalo de 1 segundo, certo? Nesse caso, em 1 segundo, ó, se 2 segundos eu dou uma volta completa, em 1 segundo eu dou meia volta, entendeu? Só dei metade do caminho. Então, isso aqui é frequência. Então, essa frequência, ela é escrita assim, a gente equaciona ela assim, não? Ela é o inverso do período, ela é o número de voltas dividido pelo tempo. Então, se você reparar, né, comparando isso aqui com isso aqui, a gente chega em mais uma relação. Ó. O período, ele é o inverso da frequência, certo? T é igual a 1 sobre F e o F é igual a 1 sobre T. São grandezas inversas, tá bom? Então, não esquecer disso aqui. Então, ó, sabendo disso, cara, tem um negócio interessante para a gente discutir, ó. Tem um negócio super interessante, ó. O período não é o inverso da frequência e a frequência não é o inverso do período. Olha que legal, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou voltar uma página. Vamos pegar isso aqui, ó, e vamos dar uma olhada num negócio bem interessante. O ômega aqui não está 2π dividido por t? Esse t aqui, ó, observa aqui o negócio. Aqui eu posso colocar 1 aqui em cima de boa, não posso? O que é isso aqui, esse 1 sobre t? Não é a frequência, não. Então esse ômega ele pode ser escrito assim também, ó. O 2π vou deixar quieto. Esse 1 sobre t é a frequência, 2πf. Tranquilo? Então, vamos guardar isso aqui. Beleza? E guarda isso aqui também, é importante, tá bom? Então vamos passar aqui. Sim, voltando, né? Importantíssimo. Como vocês viram aqui, ó, a frequência, a unidade de medida dela é 1 sobre segundo, tá bom? Ó, é o inverso do segundo. Isso aqui a gente guarda como sendo hertz, tá bom? Hertz. O padrão dela é esse daqui. Então, só que quando você deve ter reparado já, até no painel do carro, no motor, por exemplo, que a frequência geralmente aparece em quê? Em RPM. O que é RPM? É rotações por minuto, tá bom? Então, a quantidade de rotações em 1 minuto. Só que no SI, ele não cobra, né, que essa frequência esteja em hertz, que é
1 sobre segundo, que é a unidade de segundo, então é importante tu saber transformar de Hertz para RPM e de RPM para Hertz. Então é bem simples. Se tu tiver uma frequência em Hertz, quiser passar para RPM, tu multiplica por 60. Se quiser passar de RPM para Hertz, é só dividir por 60. Porque é só a relação de minuto para segundo, tá bom? Então é só tu lembrar que 1 minuto tem 60 segundos e tu consegue fazer essa relaçãozinha aqui. Tem o bizuzinho, né, da multiplicação e divisão por 60, ou se tu quiser resolver com a regra de 3 simples, também é de boa. Tu vê quantas rotações ele faz em 1 minuto, então ele vai fazer tantas rotações em tantos segundos, tá bom? Então tem essas duas possibilidades, regra de 3 ou usar a dica do multiplicar por 60 e dividir por 60, tá bom? Então, vou passar aqui. E para a gente finalizar, vou relembrar vocês um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre transmissão de movimento. O que é transmissão de movimento? Né? Imagina aqui que eu tenho duas rodas, tá bom? Tipo uma bicicleta, tá bom? Aqui eu tenho um raiozinho menor, que vai ser o R1. E aqui eu tenho um raiozão maior, que é o R2, tá bom? O que acontece com essas duas rodas aqui? Elas estão ligadas por meio de uma correia, né? Tipo uma liga, se fosse uma bicicleta, funcionaria como uma corrente, né? Que liga ela, que transfere o movimento. Enquanto essa daqui gira, ela faz essa outra girar. E vice-versa, né? Então elas fazem, uma faz a outra girar. Só que como elas têm raios diferentes, elas têm circunferências de comprimentos diferentes. Então a gente tem que analisar a questão, encontrar uma relação entre o número de voltas que elas dão e o raio. Então como é que eu posso resolver isso? É simples. Tu acha que faz sentido eu afirmar que a velocidade, por exemplo, bem aqui, ó, chamar de V1, tá bom? Velocidade linear, ela é diferente dessa velocidade bem aqui? Faz sentido afirmar que o pneu de uma bicicleta, por exemplo, tem velocidade diferente do outro? Não faz, né? Então eles têm velocidades iguais. V1 é igual a V2. Tranquilo? Então, galera, vocês lembram da relação da velocidade linear e da velocidade angular? Tu lembra que essa velocidade não é ômega vezes o raio? Então eu posso abrir esse V aqui assim, ó. Ômega 1, raio 1 é igual a ômega 2, raio 2. Tu lembra que esse ômega aqui não pode ser escrito como sendo 2πf? Então eu posso escrever isso aqui ainda mais bonitinho. Eu posso deixar assim, ó. 2π F1 R1 é igual a 2π F2 R2. Ó, posso mandar embora aqui, ó, esse 2π que apareceu com esse 2π que apareceu. Olha só a relação que a gente encontrou. F1 R1 é igual a F2 R2. Então, galera, aqui eu vou ter uma relação entre as frequências e os raios, tá bom? O que acontece? Só para deixar claro para vocês. Ah, Carlos, quem dá mais voltas? Aqui no caso, né? Por intervalo de tempo, como é que funciona? Ó, presta bem atenção, seguindo uma igualdade. Nesse caso, o raio 1, ele é menor, né, do que o raio 2. Então, o raio aqui, essa igualdade, esse lado começa ganhando, não, porque R2 é maior do que R1. Então, para essa igualdade ser verdadeira, tem que ser compensado, né? Isso aqui, essa diferença. Então, o que vai acontecer? A frequência 2 ela vai ter que ser menor do que a frequência 1, tá bom? Então, o que acontece? Quanto menor o raio, maior a frequência. Faz todo sentido, né? Se o raio é menor, a roda é menor, o comprimento dela é menor e ela vai conseguir dar mais voltas por segundo, tá bom? Então, isso aqui é para quando você tiver uma correia, né? Quando a transmissão de movimento for por meio de uma correia. Agora, imagine o seguinte, peço até desculpas antes pelo desenho, está bem mal representado, mas a intenção disso aqui é mostrar duas engrenagens, uma encostada na outra, e elas presas por meio de um eixo. É como se eu tivesse um eixo aqui, ó, e eu tivesse duas engrenagens presas nesse mesmo eixo, uma aqui e a outra, tá bom? Duas engrenagens presas. O que acontece quando essas duas engrenagens estão presas no mesmo eixo? Quando esse eixo gira, ele faz as duas engrenagens girarem juntas, tá bom? Então, o que acontece? Como elas estão presas no mesmo eixo, a velocidade angular delas são iguais. O ômega 1
é igual a ômega 2. Ó. Por quê? Porque elas fazem a mesma quantidade de rotações por segundo, tá bom? Elas pegam a mesma quantidade de rotações angulares, né, no caso, por segundo. Vai correr sempre o mesmo ângulo por segundo, porque é o do eixo, a velocidade do eixo, a angular do eixo. Então, vamos lá, voltando. Se V é igual a ômega vezes o raio, né? O que acontece aqui? Se eu quiser isolar esse ômega, é só passar o raio dividindo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Fica V dividido por R, não é isso? O nosso ômega. Só peguei esse R aqui e passei para cá dividindo, tá bom? Então, fica V sobre R. Então, esse ômega 1 eu posso escrever ele como sendo V1 dividido por raio 1. E esse ômega 2 fica sendo V2 dividido pelo raio 2, beleza? Então isso aqui é uma segunda relação importante entre as velocidades lineares e os raios, tá bom? Então, bom, aqui foi uma revisãozinha de alguns pontos importantes de movimento circular. Vamos agora jogar isso aqui nas questões, tá bom? Vamos passar aqui, ó. Separei 4 questões da Escola de Especialistas da Aeronáutica, né? AEA, e de movimento circular uniforme. Eu vou começar aqui, vou passar para vocês e a gente vai começar. Então, vamos lá ler o enunciado da primeira questão, tranquilo? Vai aparecer aí para vocês. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: um ponto material descreve um movimento circular uniforme com um módulo da velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Após 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto é adote π igual a 3. Então, vamos lá. Ele quer saber quantas voltas ele deu. Então, olha, observe o seguinte. Vamos fazer aqui do lado. Ele disse que a velocidade angular é de 10, ele anda 10 radianos a cada segundo. E ele passou 100 segundos realizando esse movimento. Então, deixa eu isolar isso aqui do lado. Primeiro passo, a gente não sabe que a velocidade angular não é o ângulo que ele percorreu dividido pelo tempo. Então a gente pode substituir os dados que a gente tem aqui, não? 10 é igual. O ângulo que ele andou a gente não sabe. O tempo é 100. Então, ó, aqui é como se tivesse um aqui embaixo, tem um aqui embaixo, não. Posso multiplicar meio pelos extremos. E com isso eu consigo descobrir que nesses 100 segundos ele andou um total, ó, de 10 vezes 100, 1000 radianos. Pronto, massa. Só que daqui, como é que eu faço para descobrir o total de voltas que ele andou? Como é que eu faço para sair daqui e chegar no total de voltas, que é o que ele está querendo? É uma regrinha de 3 simples. Faz uma regra de 3 simples que tu resolve e acaba o problema. Tu não sabe que uma volta, em uma volta completa, tu anda 360 graus, e 360 graus não é 2π radianos? Então, em x voltas, tu vai andar 1000. Beleza? Então, resolvendo a regra de 3, tu vai encontrar o seguinte. Vai de vermelho aqui. 2π vezes x é igual a 1000. X vai ser igual a 1000 dividido por 2π. Ó, vai ficar 1000 dividido por 2 vezes, olha só, ele pediu para considerar π igual a 3, né? Então a gente coloca o 3 aqui. Então ele quer, a nossa resposta final vai ser 1000 dividido por 6. Aí, ó, vamos simplificar por 2 e por 2 para ficar fácil. Ó. Então vai ficar por 2 e por 2, a gente vai ficar com 500 dividido por 3, tá bom? Então, galera, quanto é que dá esse 500 dividido por 3? O que acontece? Se a gente pegar aqui o 16, por exemplo, tentar simplificar a conta, né? Vamos fazer mais rápido aqui, tentar fazer de cabeça. Se eu pegar só o 50 dividido por 3, ó, só o 50 dividido por 3, dá quanto? Pensa comigo. Ó, 16, não, 16 multiplicado por 3, dá quanto? Ó? Se pegar aqui do lado,
fazer a continha aqui, ó, 16 vezes 3, então vai ficar, ó, 6 vezes 3, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4, 48. Então, se fosse só 50, como é 500 dividido por 3, isso aqui vai aumentar um zero, né? Vai ficar 480, não é isso? Então, a nossa resposta aqui é 160 e alguma coisa. No caso, para antecipar logo para vocês, isso aqui vai ficar, dá aproximadamente, certo? 166,7, tá bom? O que deixa correto aí, o item, acho que é o item B de bola, tá bom? Tranquilo? Então, questãozinha simples, aplicar o conceito de velocidade angular e uma regrinha de 3 para resolver, para finalizar, muito fácil, muito tranquilo, do ano de 2018.2, no curso de formação de sargentos. Então, vamos para a nossa segunda questão. Vou passar aqui. Bom, nossa segunda questão, vamos lá, vamos dar uma lida nela. É uma questãozinha teórica, né? E ela diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme, MCU. Primeiro, possui velocidade angular constante. Primeira afirmação, galera, verdadeira, né? Se o movimento ele é circular e uniforme, é porque ele tem a velocidade angular constante. O movimento ele é periódico, ele dá sempre o mesmo número de voltas por segundo, né? Então a primeira já acha volta como verdadeira. Vamos para a segunda. Segunda. Possui velocidade tangencial constante em módulo, mas com direção e sentidos variáveis. Lembra lá no começo da aula, eu falei isso para vocês, que a velocidade aqui, que o móvel está bem aqui, ó, esse V, ela é constante em módulo, só que o que acontece? Ela vai mudando de direção, porque ele não está percorrendo a trajetória circular. Então, ela é tangencial, lembra do outro nome que ela pode ser chamada? Linear ou tangencial, ele está falando desse V aqui. A intensidade dela, que é o módulo, é constante, só que a direção dela e o sentido vão mudando. Uma hora ela está apontando para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. Então, o que torna o item 2 também verdadeiro. Vamos dar uma olhada no item 3. No item 3 ele fala, dá uma olhada aí. A velocidade angular é inversamente proporcional à frequência do movimento. Bom, eu preciso de uma relação entre a velocidade angular e a frequência. Qual seria a melhor? Lembra que o ômega ele é 2πf. Então, o 2π não é constante? Ó, isso aqui é constante, né? 2π é 2π. Então, cara, quanto maior for a frequência que eu colocar aqui, maior vai ser o resultado do produto por 2π e maior vai ser o f. O que é que isso quer dizer? O maior vai ser o ômega. Quer dizer que tanto o f quanto o ômega, eles crescem juntos e eles diminuem juntos. Então, essa característica é diretamente proporcional, tá bom? É diretamente proporcional. E no enunciado ele diz que é inversamente proporcional. Por isso que esse item está incorreto. Tranquilo? Por enquanto, só 1 e 2 certos. Vamos para o próximo. 4. Ele diz o seguinte no 4, dá uma olhada aí. Possui uma aceleração radial, com sentido orientado para o centro da trajetória. Lembra lá no começo também, que eu tinha comentado com vocês, ó, que o que vai acontecer? Tem uma aceleraçãozinha, mesmo sendo circular e uniforme, mesmo sendo uma MCU, ele tem uma aceleração voltada, orientada para o centro da trajetória e, consequentemente, ela vai ser radial. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. Então, corretos, galera, estão os itens 1, 2 e 4. O que deixa correto o item C de casa. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, nossa terceira. Beleza. Terceira questão. Questãozinha da EA também, 2016.2. Vamos lá. 3 diz o seguinte. Uma hélice de avião gira a 2.800 RPM. Qual a frequência F de rotação da hélice em unidades do sistema internacional? A .pi igual a 3. Galera, está em rotações por segundo e lembra que o padrão internacional de frequência é com isso aqui em quê? Em Hertz. Não é isso?
E para eu passar de RPM para Hertz, basta você fazer uma divisãozinha por quanto? Uma divisão por 60. Então, muito simples a questão. Essa questão, para tu acertar ela, bastava tu pegar o 2.800 e dividir ele por 60. Tranquilo? Então, o que a gente poderia fazer para terminar aqui? Você pode eliminar um zero daqui e um zero daqui. Tanto 280 quanto os 6 são pares, né? Você poderia dividir por 2 e por 2. O que sobraria para você? Metade de 280 ficaria com 140. Dividido por... metade de 6 aqui vai ficar com 3. Então, ficaria basicamente com 140 dividido por 3. Fazendo aqui do lado, rapidinho. 140 dividido por 3. Então, galera, a gente sabe que isso aqui, se a gente fosse pegar aqui, pegando só o 14, não? 14 dividido por 3, a gente ficaria com quanto? Com 4, não? 4 vezes 3, 12. Coloco aqui. Você subtrai, fica 2, desce o 0. Não é isso? Ó, esse 20 dividido por 3 ficaria quanto? 6, não? Porque 6 vezes 3 dá 18. Sobra aqui 2. Tranquilo? Vou ter que pegar um zero emprestado aqui, não? Vou pegar um zerozinho aqui e coloco uma vírgula aqui. 20 dividido por 3 dá quanto? 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Sobra 2, vira uma dízima, não é isso? Então, 46,6. Só que você quer 46,6666667, né? Então, o que vai acontecer? A gente pode aproximar isso aqui para jogar aqui do lado. Para 46,7 Hz. Tranquilo? O que deixa como correto aí para a gente o item D de dado. Beleza? Vamos lá para a questão número 4. Questão 4, também da EA 16.2, curso de formação de sargento. Vamos lá dar uma olhada nela. Duas polias estão acopladas por uma correia que não desliza. Sabendo-se que o raio da polia menor é de 20 cm e sua frequência de rotação F1 é de 3.600 RPM, qual é a frequência de rotação F2 da polia maior em RPM, cujo raio vale 50 cm? Galera, 2 pontos aqui. Primeiro deles é uma questão de transmissão de movimento. Acho que ficou bem claro no enunciado da questão. É uma questão de transmissão, no caso, naquele nosso caso, da uma correia conectando as duas, né? É esse caso aqui, ó. Não é isso? De cara, o que, é que você tem que fazer já? Quando você identifica qual é o tipo de transmissão, já coloca a fórmulazinha aqui, ó. F1, R1, F2, R2. Pronto, agora vamos fazer uma pausa rápida. Na questão, ele não está cobrando a frequência no SI, ele não está cobrando ela em Hertz, ele está cobrando ela em RPM. Então não tem necessidade de tu transformar essa daqui para Hertz, porque senão seria 2 trabalhos, tu resolveria tudo no SI para depois voltar para RPM. Então a gente pode continuar do jeito que está aqui, porque ele está querendo essa frequência em RPM, tá bom? Ó, RPM em centímetros, RPM em centímetros, tranquilo? Então vamos lá. Bem simples agora, é só substituir que está bem de boa. Ó, F1 é 3.600, o raio 1 é 20. Isso aqui é igual F2, eu estou procurando, e o raio aqui é 50. Aí, pronto. Então, posso pegar, ó, vamos fazer um negócio rápido aqui, ó, 36 vezes 2, 72, 1, 2, 3 zeros que eu não usei. Esse 50 está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Isso aqui é F2. Você pode pegar aqui, ó, mandar embora, beleza? De boa, isso aqui, tranquilo para você? Você ficou com 7.200 dividido por 5. Isso aqui é igual a F2. Deixa eu dar uma dica para vocês, para esse negócio ficar mais fácil de resolver. Multiplica por 2 e multiplica por 2. Como é que fica isso aqui? Ó? Posso fazer em cima e embaixo, pode falar a mesma coisa, não? Ó, 72 vezes 2 dá quanto? 144. Tem os 2 zeros que eu não usei. 5 vezes 2, 10. Esse aqui é o F2. Manda embora. Um zero daqui com um zero daqui. Acabou a questão. Então, F2 vai ser
1440 RPM. Beleza? Então, vamos só dar uma olhada em qual item que diz isso. É o item C de casa. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido legal aqui as questões, relembrado bem o movimento circular. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, qualquer sugestão, joga tudo nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E é isso. Boa sorte aí na caminhada. Valeu, até a próxima.